Mas tá comendo pelas beiradas aí, vem quietinho, fazendo o papel dele. Fala, rapaziada, saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal. Eu torço pro Vasco, seja muito bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez, você está em casa. Você vascaíno, com certeza, está no melhor lugar, porque esse é o canal de vascaíno para vascaíno. O meu nome é Marcos e é muito bom ter você por aqui. Se chegou pela primeira vez, não conhecia, se inscreve, dá aquela moral, deixa o seu like e deixa o seu comentário falando de onde você está falando, se é de fora do Brasil, se é do Nordeste, de onde quer que você esteja falando, deixando no comentário aqui, pra gente estar dando aquela moral nos próximos vídeos. Rapaziada, é o seguinte, o Sormani trouxe essa declaração logo na abertura do vídeo aí que botamos pra você, que o Vasco está comendo pela beirada, o típico mineiro, né, rapaziada? Aquele que chamado famoso come quieto, né? E uma coisa interessante que envolve um clube que foi campeão ano passado dessa mesma maneira. Ninguém dava ele como favorito, nem como postulante ao título, e ele foi campeão. É um time paulista, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Então, que isso possa ser bom para o nosso gigante da colina. Fomos campeão em 2011 e quem sabe esse ano nós possamos ser campeão também, que temos condições, muita condições nós temos de ser campeão da Copa do Brasil. Por que não? Ontem perdemos o jogo por 2-1, né? Primeiro gol do Felipe Coutinho, logo em seguida o Atlético empatou e virou o jogo e acabou o jogo por 2-1. Todos os gols no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo de ataque contra a defesa, que o Atlético continuou insistindo, continuou, só que não tinha tanta qualidade, porque perdeu praticamente o ímpeto dos melhores jogadores do time, que era Hulk, Paulinho, Arana e Scarpa, que jogaram muita bola ontem no primeiro tempo, mas também teve um pouco da questão do Vasco, a questão do time coletivo do Vasco ontem não sobressaiu. Algumas peças estavam muito abaixo, mas o Vasco tem totais condições de brigar em São Januário e conseguir a classificação para a grande final, que vai render mais uma graninha, né? O segundo colocado leva cerca de 31 milhões e o Vasco pode estar faturando essa grana. Mas queremos sim que o Vasco seja campeão. Não estamos preocupados com a questão de 31 milhões, mas sim que nós consigamos ser campeão da Copa do Brasil, que vai ser uma festa linda no nosso estado do Rio de Janeiro. Rapaziada, vamos trazer também a questão do Gabriel Farias, o repórter lá da Transamérica, que trouxe essa informação, essa declaração, né, o depoimento dele, né, a opinião dele sobre a questão do Léo Pelé e a insistência de Rafael Paiva, que eu vou botar para você agora nesse vídeo, rapaziada. Então veja o que o Gabriel Faria falou e se você concorda. E logo em seguida vamos estar voltando para deixar a nossa opinião e logo depois no vídeo. Então, assiste agora. Eu entendo que o Léo Pelé é o especialista no lado esquerdo da zaga. Eu entendo que escalar João Vitor e Maicon juntos consiste, no fim das contas, em alguém atuar num lado onde não fica tão confortável. Mas em alguns momentos eu acho que o treinador precisa fazer essa adaptação e priorizar quem tem melhor qualidade técnica, independente do lado onde se sente mais confortável. E aí me parece que a melhor escolha nesse momento é que a dupla de zaga do Vasco seja formada por João Vitor e Maicon. Não quero jogar o Léo Pelé aos leões. Eu venho falando aqui, acho que é um jogador que, em termos de composição de elenco, ele ajuda muito o Vasco da Gama. Ele é importante, sim, para momentos fatiados da temporada, mas para uma sequência mais longa na titularidade, eu acho perigoso você insistir tanto com o Léo Pelé. Tá na hora do Rafael Paiva dar uma segurada nessa teimosia, nessa insistência dele com o zagueiro do Vasco. O Rafael Paiva insistiu tanto do Ryan e teve que o Ryan fazer duas besteiras, chegou ao ponto do Ryan fazer duas besteiras enormes, para só então o Rafael Paiva tirar o garoto do ataque e testar outros jogadores. Primeiro jogo da semifinal cobrou um preço muito caro do Vasco, muito por conta de falhas que não foram só do Léo Pelé, mas que acabam marcando também um zagueiro que não conta com tamanha confiança da torcida. Rapaziada, e aí, concorda ou não com o Gabriel Farias? O que chama atenção é exatamente isso, a teimosia do Rafael Paiva com o Léo Pelé. Como que o Vasco, o Rafael Paiva principalmente, insiste tanto no jogador que tá mal com a torcida? Infelizmente, o Léo Pelé, depois de tantos erros que ele tem cometido no Vasco, acho que deveria ter já dado uma segurada há muito tempo, e o Rafael Paiva não vê isso. Acho que ele quer dar confiança, quer continuar dando confiança pro jogador. O jogador tem a maior parte do elenco, abraça o jogador, gosta do jogador, o jogador é um cara carismático, é isso e aquilo. Cara, não tá no mérito a questão do caráter do jogador, mas ele tá mal, tá se queimando cada vez mais. E, como ele falou, a questão do Ryan. O Ryan falhou várias vezes e precisou do Ryan falhar contra o Palmeiras, que teve aquele resultado de 1-0, porque o Ryan deu um passe
o Flaco Lopes fazer o gol. Aí foi aí que ele começou, que ele tirou o Ryan de campo. Então, do time titular, né? E isso é difícil, cara, porque no primeiro jogo, foram duas falhas individuais. Claro que teve a parte ali do sistema defensivo que falhou, tanto na recomposição, né, na composição ali para fazer a cobertura do Léo Pelé. Mas a saída dele, ele é muito apavorado. Aquele carrinho que ele dá, desnecessário naquele momento. Ele tinha que tentar outra jogada, e ele fez aquela jogada ali que saiu o primeiro gol. Um cruzamento do Scarpa, salvo engano, e o Guilherme Arana acerta aquele belíssimo chute na gaveta, né, do gol do Léo Jardim. E no segundo gol, um cruzamento da esquerda para a direita, para o meio da área, ele fica esperando a bola bater na sua cabeça. E o Paulinho chega, antecipa a jogada e faz o segundo gol. Então, o jogador está sem confiança e está sem credibilidade com a torcida. E isso acaba prejudicando ainda mais o desempenho do Vasco. Ontem, por duas falhas, nós perdemos o jogo. Poderíamos sim, concordo até com a fala do Denilson hoje, se o Vasco consegue levar para o segundo tempo com o resultado de 1-0, o time do Atlético ia sofrer para conseguir fazer o gol no Vasco, porque o Vasco ia conseguir neutralizar as ações do time do Galo. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O Galo cansou, o time do Atlético cansou, e o Vasco conseguiu essa neutralização e conseguiu manter o resultado de 2-1. Mas estou confiante, acredito no segundo jogo, e que o Rafael Paiva não continue teimoso, assim como o Gabriel Farias falou, né, rapaziada? E tendo em vista isso, eu vou deixar também o vídeo do Rafael Paiva falando sobre o momento do time, o que ele acredita, a questão dos erros, que ele vai falar aí para você, e vamos voltar no vídeo falando o que você acha e o que eu acho sobre esse depoimento do Rafael Paiva. Uma coisa que o Rafael Paiva fala aqui é que o Vasco está mais exposto ao erro quando ataca demais, avança suas linhas de defesa para tentar fazer algo. Foi isso que aconteceu ontem. No primeiro tempo, logo no começo do jogo, o Vasco pressionou mais, adiantou as suas linhas e deu dificuldade para o Atlético. Foi tanto que acabou saindo gol num contra-ataque dessa maneira. Só que o que me parece que ele não vai mudar as convicções dele. Eu acredito que se, do jeito que está indo, ele vai permanecer com o Léo Pelé no próximo jogo. E isso é um erro. É um erro muito grande que o Rafael Paiva vai cometer. Tomara que não. Tomara que ele repense as estratégias, como ele está falando, e que possa jogar como equipe e se desenvolver um pouco melhor e conseguir o resultado positivo até mesmo diante do Atlético e nos jogos que o Vasco tem antes de enfrentar o Atlético, que no caso é Juventude e São Paulo. Então, rapaziada, eu acredito que ele, nesse momento, ele está repensando a utilização do Léo Pelé. E eu acho que até o Léo Pelé deveria botar a mão na consciência e pensar que, no momento, eu acho que se ele voltar a jogar já no próximo jogo, ele tem que entender que ele está na berlinda já há muito tempo. A torcida não adianta, como o Rafael Paiva pediu paciência para a torcida não tá legal com o Léo Pelé, tá dando confiança, deu confiança já há muito tempo. Depois do jogo de quarta-feira, de ontem no caso, o Vasco poderia ter saído com um resultado muito, muito pior, porque o Atlético teve outras chances e o Vasco saiu ainda no lucro, porque depois dos resultados de tantas bolas que o Léo Jardim salvou e de erros do time do Atlético, o Vasco poderia ter saído mais prejudicado ainda. Mas vamos esquecer o passado, né? Vamos esquecer o jogo de ontem e vamos olhar para frente que o Rafael Paiva não cometa os mesmos erros. É isso, rapaziada. E para encerrar o vídeo, vamos estar falando do Sormani, que trouxe essa declaração falando a respeito do time do Vasco. Falando se o Vasco chegou longe e essa declaração que ele deixou para vocês. Se liga aí. O Vasco chegou longe demais, hein, cara? Eu não esperava, juro por Deus. Chegar uma semifinal, né? Esse time aí, você olha pra esse time aí, chegar numa semifinal, sinceramente eu não esperava. A campanha do Vasco é maravilhosa, gente. Ficou pelo meio do caminho muito time que no papel é melhor que o Vasco. Ele tirou São Paulo, Fortaleza. Palmeiras, o próprio Fortaleza, Internacional é mais time que o Vasco. O Vasco tá comendo pelas beiradas aí, vem quietinho, fazendo o papel dele e vive basicamente, vive muito do Verratti, né? Que é um jogador fabuloso dentro da área, né? Uma coisa impressionante. Se você vai olhar a escalação dos dois times, você dá o Atlético como favorito. Super favorito. Vasco- Você tá enxergando esse Vasco meio parecido com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil do Exatamente ano isso que eu ia passado? falar. Ele tá quietinho, comendo pelas beiradas, ninguém fala dele, todo mundo tá falando do Corinthians, do Flamengo, do próprio Atlético, do Hulk, do Paulinho, ninguém fala do Vasco. Ninguém tá dando nada pro Vasco. O Vasco tá quietinho. Na dele, fazendo o papel dele. Aí, o Vasco tá quietinho na dele, fazendo o papel dele. É isso que a gente quer. Tomara que o Vasco continue dessa maneira e que passe para a final e que também seja campeão. Vamos imitar o São Paulo no passado, onde muitos desacreditaram do gigante da colina
onde muitos desacreditaram do São Paulo e agora estão desacreditando do Gigante da Colina e que nós vamos conseguir ser campeão, sim, da Copa do Brasil, rapaziada. Eu tô confiante e quero saber a sua opinião. Para encerrar o vídeo, rapaziada, saiu o resultado do julgamento do STJD nesta quinta-feira e ficou da seguinte maneira. Passar um resumo muito rápido aqui para vocês. João Vitor foi absolvido, porque foi daquela situação envolvendo aquele problema lá no jogo contra o Atlético Paranaense, no primeiro jogo da Copa do Brasil. O João Vitor foi absolvido. O Vasco foi multado por R$3.000 no arremesso de objeto em campo. O adesivo de organizada do Curitiba no banco do CAP, né, no caso lá em São Januário, que foi colocado no banco de reserva do Atlético Paranaense. O Vasco foi absolvido também. E possível problema no vestiário do Atlético Paranaense, o Vasco foi absolvido também. Então, rapaziada, o Vasco saiu vitorioso nisso aí. A questão do campo, o Vasco não perdeu o mando de campo, que tinha essa questão de poder perder o mando de campo de São Januário, ainda bem que não aconteceu, e que vamos ter o João Vitor no próximo jogo, senão no jogo diante do Atlético Mineiro, o João Vitor, caso pegasse uma suspensão, já poderia cumprir diante do Atlético Mineiro, ainda bem que não aconteceu. É isso, rapaziada. Então, conto muito com o seu like, com a sua inscrição e o seu comentário, que vai ajudar bastante o nosso canal. Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo e fui!